Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 510. A cura de um cego de nascimento, provocada por uma manobra maldosa, infelizmente. É uma cura, mas que foi provocada por uma manobra de poder, para provar o poder de Judas Iscariotes sobre Jesus. O poder de Judas Iscariotes de achar onde está Jesus para entregar Jesus. Assustador, assustador. Prestem bem atenção. Valtorta descreve a visão do dia 10 de outubro de 1946. Jesus vai indo com os seus apóstolos e José de Séforis dirigindo-se para a sinagoga no dia de sábado. O dia límpido e sereno está alegre com uma promessa de primavera. Depois de dias de vento e de nuvens de inverno. Muitos de Jerusalém estão, por isso, pelas ruas, uns indo para as sinagogas, outros voltando delas ou de outros lugares. Uns com a família, com a intenção de sair da cidade para irem tomar sol nos campos. Da porta de Herodes, que é visível da casa de José de Séforis, vêm-se saindo as pessoas para alegres passatempos fora dos muros, a céu aberto. É como dar um mergulho no verde, ao largo estar despreocupado, fora das ruazinhas estreitas por entre altas casas. Eu acho que a cinta agreste que havia ao redor de Jerusalém foi espontaneamente conservada pelos habitantes da cidade que queriam conciliar o mandamento do sábio com o seu desejo de ar e de sol, sendo vistos pelas estradas e não somente sobre os terraços de suas casas. Mas Jesus não vai para a porta de Herodes. Ele vira as costas para ela e se dirige para o interior da cidade. E ainda não deu mais do que alguns poucos passos pela rua mais larga, na qual desemboca a estradinha na qual está a casa de José de Séforis, quando Judas Iscariotes chama sua atenção sobre um jovem que vem vindo para eles com um modo de andar característico dos cegos. Suas vestes são pobres, mas são limpas, e ele deve ser uma pessoa conhecida por muitos em Jerusalém. Nossa, é de propósito, porque um grande número delas o está mostrando, e alguns vão até ele dizendo: Homem, tu erraste a estrada, os caminhos do Monte Mória já ficaram todos para trás, já estás em Bezeta. Eu não estou pedindo esmola em dinheiro hoje, responde com um sorriso cego e continua a ir para a frente com aquele sorriso para o norte da cidade. Mestre, observa-o. Ele tem as pálpebras coladas. Eu te diria que ele não tem pálpebras. Sua fronte se une às faces, sem nenhuma cavidade, e parece que por baixo delas nem existem os globos dos olhos. O infeliz nasceu assim e assim morrerá, sem ter visto nem uma vez a luz do sol, nem um rosto humano. Agora dize-me uma coisa, Senhor. Para ter sido castigado assim, certamente deve ter pecado. Mas se ele é cego de nascimento, como ele com certeza é, como que pode ter pecado antes de nascer? Terão talvez pecado os pais dele, e Deus os castigou, fazendo que ele nascesse deste modo? Também os outros apóstolos, Isaac e Margizã, se aproximam de Jesus para ouvirem o que ele vai responder. E apressando o passo, como se estivessem sendo atraídos pela altura de Jesus, que ultrapassa de todos os da multidão, vem correndo dois de Jerusalém, de condição civil, que estavam um pouco atrás do cego. Entre eles está José de Arimateia, que não se aproxima, mas encostando-se a um portão alto, acima de 2 degraus, corre o olhar sobre todos os rostos e os observa todos. Jesus responde às suas palavras, e suas palavras são claramente ouvidas no meio do silêncio que se fez. Não pecou nem ele e nem os pais dele mais do que peca cada homem. E talvez até menos, porque a pobreza é até um freio contra o pecado. Mas ele nasceu assim, para que mais uma vez sejam manifestados nele o poder e as obras de Deus. Eu sou a luz que veio a este mundo, para que aqueles do mundo que esqueceram-se de Deus, ou desfiguraram sua imagem espiritual, vejam e se recordem. E para que aqueles que procuram a Deus, ou que já a ele pertencem, sejam confirmados em sua fé e em seu amor. O Pai me mandou para que neste dia, que ainda é concedido a Israel, eu complete o conhecimento de Deus em Israel e no mundo. Portanto, eis que eu devo cumprir as obras daquele que me mandou, para dar testemunho de que eu posso aquilo que ele pode, porque eu sou um só com ele.
e para que o mundo saiba e veja que o Filho do Homem não é diferente do Pai, e creia em mim por aquilo que eu sou. Depois virá a noite, na qual não se poderá mais trabalhar. Virão as trevas a quem não tiver gravado em si o meu sinal, e a fé em mim já não poderá mais fazê-lo nas trevas e na confusão, na dor, na desolação que abalaram esses lugares, e deixarão atordoados os espíritos, com ansiedades e aflições. Mas enquanto eu estiver no mundo, sou luz e testemunho, a palavra, o caminho, a vida, a sabedoria. Vai, pois, vai ver onde está o cego de nascimento e traze-o aqui a mim. Então dá a impressão, que Judas, ao fazer essa manobra, ele, com o demônio dentro do corpo, está sendo conduzido de uma forma para a vontade de Deus, para ser feita a vontade de Deus. Então a gente questiona, Deus está manipulando a situação, manipulando tudo. Vai tu, André. Eu quero ficar aqui e ver o que o mestre vai fazer. Responde Judas Iscariotes, mostrando Jesus que está inclinado para a rua poeirenta. Cuspiu em uma pequena porção de terra e com o dedo está dissolvendo o pó com a saliva, formando uma bolinha de barro. E que, enquanto André... Nossa, o olho, Ele está fazendo o olho do cara de barro. Jesus está fazendo o olho, uma bolinha de barro. É o olho que ele não tem olho. E Jesus está fazendo uma bolinha de barro. Meu Deus do céu. E que enquanto André, sempre condescendente, vai buscar o cego que já está quase virando para o outro lado do alto, onde está a casa de José de Séforis, amassa a bolinha com os 2 indicadores, ficando daquele modo como ficam os sacerdotes na Santa Missa, quando leem o Evangelho e a Epístola. Meu Deus do céu, que coisa incrível! Mas Judas se retira de seu posto de observação, dizendo a Mateus e a Pedro: vinde cá, vós que sois de baixa estatura, e vereis melhor. Ele tá querendo ver o poder de Jesus, para poder ter certeza que vale a pena fazer o que ele quer fazer. Porque ele acha que vai fazer uma coisa boa e que Jesus está do lado dele. Ai, meu Deus do céu. Quando ele entregar Jesus, sabe? Vinde cá, vós que sois de baixa estatura, e vereis melhor. E vai colocar-se atrás de todos, quase escondido pelos filhos de Alfeu e por Bartolomeu, que são altos. André volta, trazendo pela mão o cego, que se afoba para dizer: não quero dinheiro, deixa-me andar, eu sei onde está aquele chamado Jesus, eu vou para pedir. Esse é Jesus, é este que está diante de ti, diz André, parando na frente de Jesus. Parando ele na frente de Jesus. Jesus, ao contrário do que costumeiramente faz, não pergunta nada ao homem. De repente lhe passa um pouquinho de barro que tem nos dedos indicadores sobre as pálpebras fechadas. Nossa, o barro dos olhos. E lhe dá esta ordem: Agora vai, o mais depressa que puderes, à cisterna de Siloé. Sem parar para conversar com ninguém. O cego, com o rosto empastado de barro, fica perplexo por um instante e abre os lábios para falar. Depois ele fecha e obedece. Seus primeiros passos são lentos, como os de alguém que está pensando ou decepcionado. Depois apressa o passo e com um bastãozinho vai batendo no muro cada vez mais depressa, quanto um cego pode fazer e talvez até mais, como se estivesse sendo guiado. Os 2 de Jerusalém se riem, zombando dele, sacudindo a cabeça, e se vão. José de Arimateia, e esse fato me causou estranheza, vai acompanhando-os, sem nem saudar o mestre, e vai voltando sobre seus passos, isto é, indo para o templo, daquela mesma direção de onde veio. Desse modo, ele sabe que o Judas está fazendo alguma coisa errada. Desse modo, tanto o cego como os 2, como também José de Arimateia, vão indo para o sul da cidade, enquanto Jesus dobra para o ocidente. E eu o perco de vista, porque a vontade do Senhor me fez acompanhar o cego e os que vão com ele. Tendo deixado Bezeta para trás, todos entram no vale que fica entre o Monte Mora e Sião. Parece-me ter ouvido outras vezes dar o nome de Vale de Tiropeon. E o percorrem todo até o fio, indo por sua margem, saindo dele pela rua que vai até a fonte de Siloé. E vão sempre nesta ordem: em primeiro lugar o cego, que deve ser conhecido nesta parte da cidade, depois os 2. Por último, a alguma distância, José de Arimateia, observando tudo. José para perto de uma casinha pobre, meio escondido por uma sebe de bucho, que desponta contornando a pequena horta da pobre casa.
Mas os dois já estão chegando perto da fonte e observam o cego, que cauteloso vai se aproximando da larga bacia. E tateando um muro úmido, espicha a mão para dentro da cisterna e atira gotejando água e leva aos olhos 1, 2, 3 vezes. Na terceira vez, ele aperta sobre o rosto a outra mão, deixando cair o bastão e dando um grito, como se sentisse dor. Depois ele afasta lentamente as mãos e aquele seu primeiro grito de dor se transforma em um grito de alegria. Ó Altíssimo! Estou vendo! E se joga por terra, como vencido pela emoção, com as mãos colocadas para proteger os olhos, apertadas sobre as têmporas pela ânsia de enxergar, mas temendo sofrer com a luz e repetindo: Estou vendo! Estou vendo! Aqui é a terra! Esta é a luz! Esta Eva que eu conhecia somente por seu frescor! Ele se levanta, e estando encurvado como se estivesse transportando um peso, e seu peso de alegria vai até o riozinho, por onde sai o excesso de água, e o fica olhando escorrer, brilhante e sorridente, e murmura: Esta é água! Eis, esta é que eu percebia por entre meus dedos, e mergulha nelas mãos fria, que nem se suporta. E eu não te conhecia. Ah, que bonita! Como tudo é bonito! Ele levanta o rosto e vê uma árvore. Vai até perto dela, nela toca, estende uma mão, puxa um raminho para o seu lado. Olha para ele e ri. Faz um anteparo para os olhos e olha para o céu, para o sol. E 2 lágrimas descem de suas pálpebras virgens, agora abertas para contemplar o mundo. E abaixa os olhos por sobre a grama, onde vê uma flor que se balança, presa ao pendúculo, e vê-se a si mesmo, refletido na água do riozinho. Olha-se bem e diz: É assim que eu sou! E observa espantado uma pomba que veio beber um pouco de água ali perto, e uma cabrita que está arrancando as últimas folhas de um roseiral silvestre, e uma mulher que o faz lembrar de sua mãe, cujo rosto ele não conheceu, e levantando os olhos para o céu, ele grita: Bendito sejas tu, ó Altíssimo, pela luz, pela mãe, por Jesus! E sai correndo, deixando no chão seu bastão, que agora é inútil. Os dois não esperavam ver tudo isso, mas logo que viram que o homem estava enxergando, saíram dali correndo para a cidade. Os dois é para falar, avisar os fariseus. José, ao contrário, quer ficar até o fim, e quando o cego, que não é mais cego, passa rápido como uma flecha pela frente dele, entrando no labirinto de vielas do bairro popular de Orfeu, deixa por sua vez o seu lugar e volta sobre os próprios passos para a cidade, muito pensativo. O bairro de Orfeu, sempre muito barulhento, neste momento está em um alvoroço total. Uns correm para a direita, outros para a esquerda, uns perguntam, outros respondem. Mas com certeza confundiste um com o outro. Eu te digo que não, eu lhe falei, mas tu és realmente Sidonias, chamado Bartolomeu? E ele me disse: Sou eu mesmo. Eu queria perguntar-lhe como foi, mas ele correu e foi-se embora. Onde está ele agora? Na casa da mãe dele, com certeza. Quem foi que o viu? Perguntam os que chegaram por último. Eu, respondem muitos. Mas que foi o que aconteceu? Eu o vi correndo sem o bastão, com 2 olhos no rosto, e disse: Olha, seria assim o Bartolomeu, se. Eu te digo que estou toda tremendo. Ao entrar, ele gritou: Mãe, eu estou vendo! Foi uma grande alegria para os seus pais. Agora ele poderá ajudar o pai a ganhar a comida. Pobre daquela mulher, ela se sentiu mal de tanta alegria. Uma coisa. Eu tinha ido pedir um pouco de sal e... Vamos correr para que ouçamos dele mesmo. José de Arimateia está cercado no meio de toda esta vozearia e não sei se por curiosidade ou por um espírito de imitação, ele acompanha a correnteza e vai até o fim de um beco sem saída que, se continuasse naquele rumo, iria dar no Cedron. José de Arimateia, ele já está percebendo, ele já deve estar observando Judas Iscariotes, porque aquela hora que ele falou com José de Séforis era para mostrar Judas Iscariotes, no capítulo anterior desse. Então Jesus está me ensinando, o Espírito Santo está me ensinando a perceber as coisas, né? Dentro da visão da Valtorta, sem ela falar, eu já estou percebendo as coisas. Então José de Arimateia está cercado no meio de toda esta vozearia e não sei se por curiosidade ou por espírito de imitação ele acompanha a correnteza e vai até o fim de um beco sem saída que, se continuasse naquele rumo, iria dar no Cedron, onde a multidão se comprime, dominando com o seu falatório o barulho das águas da torrente, agora aumentando pelas chuvas do outono. E José chega até lá quando de um outro beco que desemboca neste, vêm vindo os 2 de antes, com outros 3, um escriba, um sacerdote e um outro.
que pela veste eu não consigo identificar. Eles abrem caminho com prepotência e procuram entrar na casa atulhada de gente. Então eles vão vir para confirmar que Judas ele tem poder de pedir as coisas, de descobrir onde tá Jesus, de entregar Jesus. Então é isso que o Judas Iscariotes quis ensinar. Eu consigo fazer Jesus, né? Fazer aquilo que eu quero, tipo assim, entendeu? Eu consigo entregar Jesus, eu tenho poder sobre Jesus, de saber sempre falar onde Jesus está. Eu tenho poder, tipo assim, Judas está falando assim, vocês podem confiar em mim que eu vou entregar Jesus para vocês, entendeu? Tipo assim, é isso que ele está querendo ensinar. Então os caras vão lá para confirmar tudo isso. E José de Arimateia está percebendo a manobra de Judas e está observando tudo. A casa se compõe de uma vasta cozinha escura como breu, com um canto cortado do lado de fora por um tabique rústico, para lá do qual há uma enxerga e uma porta que dá para o outro quarto, com uma cama maior. Outra porta aberta na parede oposta deixa que se veja uma pequena horta de uns poucos metros quadrados e é tudo. O cego curado está falando encostado à mesa, respondendo aos que lhe fazem perguntas. Todos eles gente pobre como ele, os moradores mais humildes de Jerusalém, que pertencem a este bairro, talvez o mais pobre de todos. Sua mãe, de pé perto dele, olha para ele e chora, enxugando as lágrimas com seu véu. O pai, um homem consumido pelo trabalho, esfrega a barba com a mão agitada por um arrepio. Entrar na casa é impossível, até para a prepotência dos judeus e dos doutores, e os 5 devem ficar do lado de fora para ouvirem as palavras do curado. Como é que foram abertos os olhos? Aquele homem que se chama Jesus me passou barro sobre os olhos e me disse, vai lavar-te na fonte de Siloé. Eu fui, lavei-me, abriram os meus olhos e eu vi. Mas como fizeste para achares o mestre? Ah lá. Como fizeste para acharem o mestre? Jesus. Dizia sempre que eras um infeliz, porque nunca o achavas, nem mesmo quando sempre passavas por aqui para ires à casa de Jonas até o Getsemane. E hoje, logo agora, que nunca se sabe onde ele está, você soube? Ah lá. Prestem atenção. Ontem de tarde veio um discípulo dele e me deu 2 moedas, dizendo, por que não procuras enxergar? E eu lhe disse, eu tenho procurado, mas nunca me encontro com aquele Jesus que faz milagres. Eu procuro desde quando ele curou a Anália, que é do meu bairro, mas quando eu venho para cá, ele já vai para lá. E o discípulo me disse, eu sou um apóstolo e o que eu quero ele faz. E o que eu quero ele faz. Eu sou um apóstolo e o que eu quero ele faz. Olha só, eu sou um apóstolo. Judas falou para o cara, para o cego. Eu sou um apóstolo e o que eu quero, ele faz. Confirmou o que eu estava falando. Eu nem tinha lido essa frase. Nunca tinha lido esse capítulo. E o Espírito Santo já tinha falado para mim. Eu tô besta. Não tô falando que eu sou grande coisa. Eu tô besta com a ação do Espírito Santo tentando me guiar para eu entender o capítulo. É muito lindo o que o Espírito Santo está fazendo. Eu estou falando do Espírito Santo, eu estou besta. Como o Espírito Santo pode me ajudar desse jeito a entender? Eu estou tão feliz por isso, porque, nossa, é muito importante entender. Ler e entender o que está escrito aqui rapidinho, né? Porque eu preciso de rapidez para entender as coisas. A minha vida é muito corrida, então eu preciso de ajuda do Espírito Santo. Ai, obrigado, Jesus. Nossa Senhora, eu te amo muito por isso. Vem cá, a Betesda, ele disse, e procura a casa de José o Galileu, aquele do peixe seco, José de Séforis, perto da porta de Herodes e do arco da praça, do lado do oriente. Verás que antes ou depois ele vem vindo de lá. Ou então entra na casa se eu te mostrar, e eu te mostrarei ao mestre, disse o Judas Iscariotes. Então eu disse, mas amanhã é sábado. E ele me disse, se queres ficar curado, esse é o dia melhor, porque depois ele sai da cidade e nem sabe se o poderás encontrar mais. Eu lhe disse ainda, eu sei que o estão perseguindo. Ouvi falar nas portas do cinta do templo, onde costumam ir pedir esmola. E por isso eu digo que agora que o estão perseguindo, menos ele quererá ser perseguido e fazer uma cura no sábado. E o Judas Iscariote sabe que Jesus não respeita o sábado. Então é outra forma também dele causar mais um crime para Jesus, tipo um crime contra, né? É o demônio, pessoalmente, que está trabalhando nele, né? Mas Deus está aproveitando tudo isso, né? Manipulando tudo, né? Deus está, manipulando tudo isso, né? Porque Deus quer a morte de Jesus, né? Deus Pai quer a morte de Jesus. Então, ele precisa colaborar com o Judas, né? Com o demônio, né?
Mas não é Deus que está colaborando, é Deus que está manipulando todas as coisas, né? Porque Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente, soberano de toda a terra, né? E ele me disse: faz o que eu estou te dizendo e no sábado verás o sol. Então eu fui. Quem não teria ido? Quem diz isso é um apóstolo dele, mas ele me disse também: eu sou o que ele mais escuta. Olha lá. Eu sou o apóstolo que ele mais escuta e vim de propósito, porque me causas dó e porque quero que brilhe o poder dele, depois de o terem vilipendiado. Eu quero que brilhe o poder dele depois de o terem vilipendiado, né? Tipo, terem expulsado ele do templo. Tu, um cego de nascença, o fará brilhar. Eu sei o que estou dizendo. Vem e verás. Eu fui, ainda não tinha chegado à casa de José quando o homem me tomou pela mão, mas pela voz não era o de ontem, era André. E me disse: vem comigo, irmão. E eu não queria ir, pensando que ele ia me dar só pão e dinheiro, ou talvez roupas. E eu lhe disse que me deixasse ir embora, porque havia sido informado sobre onde encontrar o Jesus. E o homem me disse: este é Jesus que está diante de ti. Mas eu não vi nada, pois estava cego. Percebi que 2 dedos cobertos com terra molhada me estavam tocando aqui e aqui, e ouvi uma voz que me dizia: vai logo a Siloé e lava-te, e não fales com ninguém. E eu assim fiz. Mas eu fiquei desanimado logo e quase acreditando que fosse alguma brincadeira de jovem sem coração, e quase que não queria ir para a frente. Mas ouvi dentro de mim uma espécie de voz que dizia: espere e obedece. E então fui até a fonte, lavei-me e enxerguei. E o jovem para estático ao sentir a alegria de ver pela primeira vez. Fazei o homem sair. Nós o queremos interrogar. Gritam os 5 judeus. O jovem abre caminho e aparece na soleira. Onde está aquele que te curou? Eu não sei, diz o jovem, ao qual um amigo sussurrou. São escribas e sacerdotes, esses. E como é que não sabes? Agora mesmo dizias que o sabias, mas não mintas aos doutores da lei e ao sacerdote. Ai de quem procura enganar os magistrados do povo. Eu não engano ninguém. Aquele discípulo me disse: ele está naquela casa. E era verdade, porque eu estava perto quando fui segurado e levado a ele. Mas onde é que ele está agora? Eu não sei. O discípulo me disse que vão-se embora. Que eles vão-se embora. Ele poderia até já ter saído pelas portas. Mas para onde ele ia? Eu que sei disso. Talvez fosse para Galiléia, porque como ele vem sendo tratado aqui? Estúpido desrespeitoso, olha bem como falas, ó escória do povo. Eu te perguntei para que estrada ele se dirigia. Ah, mas como quereis que eu saiba? Eu estava cego. Pode um cego dizer para onde vai um outro? Tá bem, acompanha-nos. Aonde quereis me levar? Aos chefes dos fariseus. Para quê? O que é que eles têm comigo? Será que foram eles que me curaram para que eu tenha que agradecer-lhes? Quando eu estava cega e pedia esmolas, minhas mãos nunca sentiam o peso das moedas deles. Os meus ouvidos nunca ouviram uma palavra de piedade deles e o meu coração nunca sentiu o amor deles por mim. Que devo eu dizer a eles? Eu só tenho um ao qual devo dizer obrigado, depois de dizê-lo ao meu pai e à minha mãe, ao ter o prazer de ver os seus rostos e eles os meus olhos que nasceram agora, tendo passado já tantas primaveras depois daquela na qual nasci, mas sem ver a luz. Deixa de tantas palavras, vem e nos acompanhe. Eu não vou. Por acaso tereis enxugado uma só lágrima suor da minha mãe humilhada pela minha desventura? Ou meu pai consumido por trabalhar? Agora que eu posso fazer tudo isso com a minha presença junto a eles, agora eu que devo deixá-los para acompanhar-vos. Nós te ordenamos. Não és tu que dás as ordens, mas o templo e os chefes do povo. Se a soberba de teres sido curado te faz ficar com a mente obtusa para lembrar-te de que nós é que mandamos aqui, nós te faremos recordar, adiante caminha. Nossa, que horror! Mas por que devo ir? Que queres de mim? O teu depoimento sobre o assunto. Hoje é sábado e o trabalho foi feito no sábado. E deve ser registrado pelo pecado. Pecado teu e daquele Satanás. Misericórdia. Satanás e sois vós, o pecado é vosso, e eu haveria de ir depor contra quem me fez o bem. Vós estáis bêbados, ao templo eu irei. Para bem dizer ao Senhor, e nada mais do que isso, na sombra da cegueira eu estive durante muitos anos, mas as pálpebras fechadas só fizeram sombra para os meus olhos. Meu intelecto continua sempre na luz, na graça de Deus, e me diz que eu não devo fazer mal ao único santo que há em Israel. Homem, basta! Não sabes que há castigos para os que se opõem aos magistrados? Eu não sei de nada. Aqui estou e fico aqui, e não convém que me procures fazer mal. Não estás vendo que todo o bairro de Ofeu está ao meu lado?
Sim, sim, deixai-o, chacais. Ele é protegido por Deus, não toqueis nele. Deus está com os pobres, Deus está conosco, ó exploradores e hipócritas. O povo grita e ameaça com uma daquelas manifestações populares espontâneas que são explosões de ódio dos humildes, contra quem os oprime, ou de amor para com quem os protege, grita. Ai de vós, feliz o nosso Salvador, o amigo dos pobres, o Messias 3 vezes santo, ai de vós, não se teve medo das iras do Herodes, nem dos governadores, como quando assim se quis, e não tememos as vossas ovelhas hienas de maxilas desdentadas, chacais de unhas aparadas, inúteis prepotentes. Roma não quer tumultos e não oprime o mestre, porque ele é de paz, mas a vós ele conhece, ide embora, fora dos quarteirões dos que vós oprimis, com dízimos mais pesados do que as forças deles suportam, a fim de terdes dinheiro para saciar as vossas fomes e para levar o termo torpes negócios, descendentes de Jasón, de Simão, torturadores dos verdadeiros Eliezares, dos santos Onias, espezinhadores dos profetas, fora, fora. E o tumulto vai crescendo sempre mais feroz. José de Arimateia, agachado perto de um pequeno muro, que até aqui ficou como um espectador atento, mas inativo, nada fazendo, com uma agilidade que não era de esperar-se de um velho, e ainda mais todo enrolado em vestes e mantos, pula, fica em pé sobre a mureta e grita. Silêncio, cidadãos, escutai, José o ancião. Uma, duas, 10 cabeças vão e virando-se em direção para o grito. Todos veem José, gritam o nome dele. Deve ser muito conhecido José de Arimateia e deve gozar do favor do povo, porque os gritos de ódio do povo se transformam em gritos de alegria. José de Arimateia está aqui. Viva ele! Paz e longa vida ao justo. Paz e bênção ao benfeitor dos infelizes. Silêncio que vai falar, José, silêncio. O silêncio vai se fazendo com dificuldade e se ouve por alguns minutos o barulho do cedron do outro lado do beco. Todas as cabeças estão viradas para José e todos já se esqueceram da causa que antes os fazia virá-las para a direção oposta. Os 5 infelizes, incautos que suscitavam um tumulto. Cidadãos de Jerusalém, homens de Ofeu, por que quereis deixar-vos cego pela suspeita e pela ira? Por que faltar com respeito aos costumes, vós que sempre fostes tão fiéis às leis dos pais? De que tendes medo? Talvez de que o templo seja um Moloque, que não entrega o que apanhou? Talvez porque os vossos juízes sejam todos cegos, mais que vossos amigos cegos em seus corações e surdos na justiça? Por acaso não é de uso, diante de um fato prodigioso, que haja depoimento sobre ele? Que ele seja escrito e conservado pelos que assim devem fazer, com que conste nas crônicas de Israel? Deixai, pois, que até por amor ao Rabi que vós amais, o miraculoso vá, para ir depor sobre a obra que ele fez. Ainda estáis duvidando? Pois bem, eu me faço fiador de que nada acontecerá de mal ao ex-cego Bartolomeu. E vós todos sabeis que eu não minto. Como a um filho por mim querido, eu o escoltarei até lá em cima e vou-lo trarei aqui de volta seguro. Crede em mim, e do sábado não façais um dia de pecado como essa revolta contra os vossos chefes. Ele fala com justiça. Não se deve, podemos crer nele. Ele é um justo. Nas boas deliberações do Sinédrio sempre estão as ideias dele. O povo troca ideias e termina por gritar. É bom, né? Bom obedecer os caras, né? Tudo é coisa de Deus, tudo é Deus, né? Divina vontade reinando aqui. A ti sim, o nosso amigo, nós o confiamos a ti. E ele se vira de novo para o jovem. Vem, não tenhas medo. Com José de Arimateia está seguro, come mais do que com teu pai. E abre caminho para que o jovem possa ir à casa de José, que acaba de descer de sua tribuna improvisada. E enquanto vai passando, as pessoas lhe dizem, nós também vamos, não tenhas medo. José, em suas ricas vestes de lã, põe uma mão sobre o ombro do jovem que vai caminhando. A túnica cinzenta e surrada do jovem e o seu pequeno manto se roçam contra a veste ampla de um vermelho escuro do velho sinedrita. Atrás dele vão 5 e depois destes muitos de Ofeu. Eles que estão no templo depois de terem atravessado as ruas centrais, chamando a atenção de muitos que mostram com o dedo aquele que foi cego, dizendo, mas aquele, o cego, que pedia esmola, e agora ele está enxergando. Ou talvez seja alguém parecido com ele, não, é ele mesmo. O estão levando para o templo, mas vamos lá ouvir, o cortejo aumenta sempre mais, até que as paredes do templo engolem a todos. José guia o jovem para uma sala, que não é o sinédrio, mas onde estão muitos fariseus e escribas, entre José e com ele Bartolomeu e os 5. Os populares de Ofeu são repelidos no pátio. Aqui está o homem. Eu mesmo vou-lo trouxe, tendo assistido sem ser visto ao seu encontro com o Rabi e a cura. E eu vos posso dizer que por parte do Rabi tudo foi casual. Ao homem, vós também o ouvireis. Ele foi conduzido, ou melhor, foi convidado a ir aonde estava o Rabi por Judas Iscariotes, que vós conheceis. E eu ouvi. Nossa, ele é usado por Deus mesmo, pela divina vontade. E eu ouvi, e estes 2 também comigo ouviram, por estarem lá presentes, como foi
Judas que conseguiu levar Jesus a fazer o milagre. Agora eu aqui deponho que se há alguém que deve ser punido não é o cego, nem o rabi, mas esse Judas Iscariotes, que Deus está vendo seu minto ao dizer que o meu intelecto pensa. É o único autor do fato, por ser quem, por uma manobra bem estudada, provocou essa realização em pleno sábado. Tenho dito. As tuas palavras não anulam a culpa do rabi. Se um dos seus discípulos peca, o mestre não deve pecar, e ele pecou curando no sábado e fez um trabalho servil. Cuspir na terra não é fazer um trabalho servil, e tocar nos olhos de uma pessoa não é fazer um trabalho servil. Eu também toco no homem e não acho estar pecando. Ele fez milagre no sábado, e nisso ele está pecando. Honrar o sábado com o milagre é uma graça de Deus e bondade dele, é o dia dele, e não poderá o onipotente celebrá-lo com o milagre que faça brilhar seu poder? Não estamos aqui para ouvir-te, tu não és o acusado. É o homem que queremos interrogar. Responde tu como foi que obtiveste a vista. Eu já o disse, e esses aí me ouviram. O discípulo daquele Jesus me disse ontem, vem que eu te farei ficar são. E eu vim, e percebi que punham barro aqui, e uma voz me dizia que eu fosse lavar em Siloé. Assim eu fiz e estou vendo. Mas sabes tu quem foi que te curou? Certamente que eu sei, Jesus, eu já vou-lo disse. Mas sabes exatamente quem é Jesus? Eu não sei nada. Sou um pobre ignorante e até pouco tempo estava cego. Isto eu sei, e sei que ele que me curou, e que, se ele pode fazer isso, Deus está com ele certamente. Não blasfemes, Deus não pode estar com quem não observa o sábado. Gritam alguns. Mas José e os fariseus Eleazar, João, Joaquim fazem esta observação. Mas também um pecador não pode fazer tais prodígios. Estais seduzidos vós também, por acaso, por aquele possesso? Não, sejamos justos e digamos que se Deus não pode estar com quem trabalha no sábado, também não pode estar sem Deus a fazer um cego de nascimento. Veja, diz calmamente Eleazar. Não, sejamos justos e digamos que se Deus não pode estar com quem trabalha no sábado, também não pode o homem sem Deus fazer que um cego de nascimento veja. Diz calmamente Eleazar. E os outros concordam com ele. E o demônio, onde o colocais, gritam eles obstinados e maldosos. Eu não posso crer, e nem vós credes que o demônio pode fazer uma coisa capaz de dar louvor a Deus, diz os fariseus João. E quem é que está louvando? O jovem e os seus pais, o feu inteiro e eu com eles, e comigo estão todos aqueles justos santamente cheios do temor de Deus. Rebate José. Os maldosos, envergonhados, eles não consideram a justiça. Né? Os maldosos envergonhados, não sabendo mais o que objetar, investem contra Sidonias, chamado Bartolomeu. E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Para mim ele é um profeta, e maior do que Elias no que ele fez ao filho da viúva de Sarepta, porque Elias fez que voltasse a alma do menino. Mas este Jesus me deu aquilo que eu nunca tinha perdido, porque eu nunca tive à vista. E se ele me pôs os olhos neste estado e no instante sem fazer nada, a não ser aquele pouco de barro, enquanto com 9 meses minha mãe com carne e sangue não conseguiu fazê-los em mim, ele deve ser grande como Deus, que com o barro fez o homem. Fora, fora, blasfemador mentiroso, mercadoria de encomenda, e expulsam o homem dali como se fosse um condenado. O homem mente, não pode dizer a verdade. Todos podem dizer que quem é cego de nascença, todos podem dizer que quem é cego de nascença não pode ficar são. Deverá ser alguém parecido com Bartolomeu e que o Nazareno aproveitou, ou então Bartolomeu nunca foi cego. Olha só como eles são. Diante de uma surpreendente afirmação, começa José de Arimateia não aguentou. Meu Deus, que ódio segue. Que ódio segue é uma coisa que se sabe desde o tempo de... Que o ódio vai seguir, né? Cegar é uma coisa que se sabe desde o tempo de Caim. Mas que faça gente tola e doente, isso ainda eu não sabia. Parece-vos que alguém possa chegar à maturidade da juventude fingindo-se de cego para presumir algum presumível acontecimento estrepitoso e um grande futuro? Ou então que os pais de Bartolomeu não conheçam seu filho ou que se prestem a ajudar uma mentira? O dinheiro tudo pode, eles são pobres. O Nazareno o é mais do que eles. Tu estás mentindo, somas que passam pelas mãos dos sátrapas são as que passam pelas mãos dele. Mas elas não param lá nem um instante, são dos pobres aquelas somas, são usadas para o bem e não para a mentira. Como tu defendes e és um dos anciãos. José tem razão, a verdade deve ser dita, seja lá qual for o cargo que alguém exerce, diz Eleazar. Tente chamar o cego de novo, trazei-o de novo aqui. E os outros vão à casa dele e os trazem aqui. Grita Euquias, escancarando a porta e dando ordens a alguns que as estão esperando do lado. Então é para trazer até os pais dele aqui. Misericórdia, meu Deus do céu. E a boca dele está quase coberta de baba, por causa da ira que o está sufocando, credo.
Uns saem correndo para um lado e outros para o outro. O primeiro que chega a Sidonia, chamado Bartolomeu, espantado e aborrecido. Colocam-no num canto, como uma malta de cães encantou a uma caça. Depois, em seguida, a um bom espaço de tempo, eis que vem chegando os pais dele rodeados pela multidão. Vinde vós para dentro e os outros fiquem fora. Os dois entram espantados e veem seu filho lá no fundo com saúde, mas que, como se estivesse detido, sua mãe geme. Ó meu filho, logo este que devia ser um dia de festa para nós. Escutai-nos, aquele homem é o vosso filho? Interroga rudemente o fariseu. Sim, é o nosso filho. O que quereis que ele seja, senão ele? Estais bem certos disso? O pai e a mãe estranharam tanto essa pergunta que, antes de responderem, olham-se um para o outro. Respondei. Nobre fariseu, o poderias tu pensar que um pai e uma mãe possam se enganar sobre alguém, ser seu filho? Diz humildemente o pai. Mas podeis jurar, sim, que por nenhuma soma vos tinha podido que dissesses que é vosso filho, sendo ele apenas alguém parecido com ele? Pedido que disséssemos? Mas pedido por quem? Podeis jurar? Mas até 1000 vezes eu juro, e pelo altar em nome de Deus, se queres. É tão segura a afirmação que desmontaria até o mais teimoso. Mas os fariseus mesmo assim não aceitam e perguntam. Mas o vosso filho não tinha nascido cego? Sim, ele se nasceu, com as pálpebras fechadas e por baixo vazio, nada. E como é que agora ele está nos vendo, tem pálpebras e olhos abertos? Talvez quererias dizer que os olhos podem nascer assim, do modo como se abrem as flores da primavera e as pálpebras se abrem como o cálice de uma flor? Diz um outro fariseu, rindo-se sarcasticamente. Nós sabemos que este homem é verdadeiramente nosso filho há quase 30 anos e que nasceu cego. Mas como é que agora nos está vendo? Nós não sabemos. Nem sabemos quem foi que lhe abriu os olhos. Enfim, perguntai a ele. Ele não é idiota e nem mais um menino. Ele já tem seus bons anos. Fazei-lhe perguntas e ele vos responderá. Vós estáis mentindo. Ele em vossa casa deve ter narrado o que foi curado e por quem. Por que é que dizeis que não sabeis? Grita um dos dois que haviam sempre seguido o cego. Nós estávamos tão assombrados com o que aconteceu que nem ouvimos. Desculpam-se os dois. Os fariseus se voltam para Sidonia, chamado Bartolomeu. Vem para a frente, tu, e dá glória a Deus se o podes fazer. Não sabes que quem tocou os teus olhos é um pecador? Não sabes? Podes bem, fica sabendo. Nós te dizemos, pois nós sabemos. Deixa. Será então, como dizeis, se ele é pecador, eu não sei. Eu só sei que antes eu era cego e agora estou vendo e bem claro. Mas que foi que ele te fez? Como foi que te abriu os olhos? Eu já vos disse e vós me ouviste bem. Quereis agora ouvir de novo? Talvez estejais querendo fazer-vos discípulo dele? Estudo, que sejas tu discípulo daquele homem. Nós somos discípulos de Moisés, e de Moisés aprendemos todas as coisas, e que Deus falou a ele. Mas desse homem não sabemos nada, nem de onde veio, nem quem seja ele, e nenhum prodígio do céu faz-nos ver que ele seja um profeta. Justamente neste ponto aqui está o que é maravilhoso, que vós não sabeis de onde ele é. E dizeis que nenhum prodígio mostra ser ele um justo, mas ele me abriu os olhos, e nenhum de vós em Israel nunca tinha podido fazê-lo, nem mesmo o amor de uma mãe, o sacrifício de meu pai. Uma coisa, porém, todos nós sabemos, tanto eu como vós, e é a que Deus não ouve um pecador, mas sim a quem tem o temor de Deus e faz sua vontade. Nunca se ouviu dizer que alguém no mundo todo tenha podido abrir os olhos de um cego de nascimento, mas isso Jesus fez, e se ele não fosse Deus, não o teria podido fazer. Tu nasceste inteiramente no pecado e és deformado no espírito. Como é que mais do que já o eras no corpo, e ainda pretendes ensinar a nós? Vai-te embora, aborto maldito, e virá um Satanás em companhia do teu sedutor. Fora, fora todos vós, plebe, estulta e pecadora, e põe para fora o filho, o pai e a mãe, como se fossem os leprosos. Preto. Os três lá se vão rapidamente acompanhados por amigos, mas tendo chegado ao lado de fora dos muros, Sidonia se vira e diz: Pois ficai aí, dizeis o que quiserdes, a verdade é que eu vos vejo. E por isso louvo a Deus, e Satanás, vós é que sereis, mas não o bom que me curou. Cala-te, meu filho, antes que isso nos faça mal. Geme a mãe. Ó, minha mãe, será que o ar daquela sala envenenou a tua alma? Logo a de ti, que na minha dor me ensinavas a louvar a Deus e que agora na alegria não sabes agradecer-lhe e tens medo de homens? Se Deus me amou tanto e te amou tanto a ponto de dar-nos o milagre, não saberá ele defender-nos de um punhado de homens? Seu filho tem razão, mulher. Vamos para a nossa sinagoga para dar louvores a Deus, visto que do templo eles nos expulsaram. E vamos andar depressa antes que termine o sábado. E apressando o passo, eles se dispersam pelas estradas do vale. E assim termina essa
incrível e doida visão, Vide.